Então, assim, provavelmente vocês não fizeram nenhum curso ali ainda, ou já fizeram e de repente já me conhece lá. Então, eu tô ali com os meninos do mais há algum tempo, então, Carol, prazer. Essa aula ela é muito boa para a gente se conhecer quando a gente está ao vivo, né? Então, tipo, rola essa coisa esquisita aqui de eu estar dando aula e vocês não estarem na minha frente. Isso é bem curioso, bem interessante, né? Então, vocês estão conhecendo, eu não estou conhecendo vocês. Mas, fique à vontade, por favor, tá? Chega, a sala é sua, a casa é sua, coloca o pezinho para cima, fica confortável, puxa seu caderninho do lado para fazer a sua anotação esperta, porque isso é muito importante o tempo todo, tá bom? Então, eu espero que vocês fiquem à vontade, que vocês fiquem confortáveis, que vocês fiquem felizes e que a gente tenha aí uma boa dinâmica. Se vocês quiserem falar comigo, fiquem à vontade para abrir o microfone, para mandar no chat, que daí a gente vai se comunicando. Seria muito legal. Mas, se vocês forem tímidos, se quiserem ficar quietinhos, só me ouvindo também, eu entendo completamente, porque essa situação de aula ao vivo deixa a galera meio acanhada, né? Digamos assim. Queridos, a gente vai fazer uma aula dica para o Enem, né? Hoje a nossa aula ela é dica para o Enem. Nossa. Aula de história para o Enem? É coisa para danar, tá? Bom, geralmente, se a gente estivesse vendo a cara um do outro, eu ia perguntar se vocês já fizeram o Enem, se vocês já conhecem a prova do Enem, o que é muito importante, tá bom? Para a gente sentir como é que vai esse ritmo. Então, se você já fez o Enem, tem algumas dicas que eu vou te dar aqui que você já sabia. Mas, se você nunca fez o Enem, se você ainda não experimentou essa prova maravilhosa, você, por favor, fica ligado nessas dicas. Não repara a bagunça do escritório, tá, gente? Isso é uma coisa bem estranha, né, da aula ao vivo aqui. Mas, enfim, sentam-se em casa. Mores, então vamos nessa. Quando a gente fala do Enem, a gente está falando de uma das provas mais interdisciplinares que a gente tem no Brasil, tá? E, meu Deus do céu, o que é isso? Bom, a prova do Enem, ela é uma prova que ela acaba colocando nas suas questões sempre mais de um assunto, mais de uma disciplina ao mesmo tempo. Isso é muito bacana, porque torna ela uma prova bem elaborada e uma prova complexa, tá? E ao mesmo tempo, gostosinha de fazer, mas, acima de tudo, cansativa. Que gostoso! É isso mesmo. O Enem, ele é uma prova que ele vai demandar ali um empenho, ele vai demandar ali uma certa dedicação de leitura, principalmente na prova de humanidades. Lógico que eu só vou falar da prova de humanidades, tá? Não vou me meter a falar de coisas de ciências da natureza, até porque, né, se o Caio estiver me ouvindo, ele vai falar, meu Deus do céu, vai a Carol falar abobrinha, né? Então, não vou falar da prova de ciências da natureza, a gente vai focar aqui, óbvio, na prova de humanidades. Bom, daí, a prova de humanidades... Ciência da natureza é bem melhor, né, Carol? Você sabe disso, né? Óbvio que não, né, Caio? Assim, você me desculpa, mas você tá enganado. Olha esse Pergunta para público os aqui, meninos eu tô aí. com 23 ouvintes hoje, eu tô me sentindo o quê? Live Tenho dos famosos. certeza que eles preferem muito mais química do que história. Ai, que dó. Gente, tadinho. Sério, vamos, né? Deixa eu me iludir. Fique iludido, vai. Fique à vontade. É que a grande verdade é que você sabe que você tá enganado. Bom, mas vamos lá, não é mesmo? Gente, deixa o Caio tá dizendo. Vamos falar de humanidades que é mais gostoso, que é mais delicinha, né? Mentira, todo mundo é importante. Não vamos denegrir aqui a química, pelo amor de Deus. Aliás, química é muito importante, né, Caio? Química produz umas coisas muito úteis para nossa vida, né? Assim, tipo cerveja, né? Muito mais, né? Sei lá. Pode ver que esses adolescentes sempre falam assim, ó, rolou uma química aí. Ninguém fala rolou uma É... história. Ninguém. Ah, não. Rola uma história. Rola. Quando você fala assim, rolou um lance é o quê? É, História, mas a história ficou no passado, química é o que vai acontecer agora, no futuro, tá entendeu? bom, tá bom. Vou te Vou dar parar esse de te crédito. atrapalhar. Vou te dar esse crédito. Imagina, fica à vontade, fica aí com a gente. Gente, bom, deixa o Caio feliz achando que o segundo dia de prova do Enem é o mais divertido, porque na verdade a gente sabe que o primeiro dia de prova do Enem é o mais divertido, que é o dia da prova de humanidades.
Além da prova de humanidades, você tem a prova de línguas, né? Que aí você tem língua portuguesa, a língua estrangeira, que você vai optar ali, né? Já optou, você já fez inscrição, inglês ou espanhol, e ainda a prova de redação. Meu Deus, Carol, é uma prova gigante. É uma prova gigante. Por isso que eu te falei que o Enem te ganha pelo cansaço, tá? Então, a primeira coisa que eu vou te dizer, você tem que treinar a leitura, você tem que treinar interpretação de texto e você tem que treinar, meu amorzinho, ficar umas 5 horas sentado na mesma posição, numa cadeira desconfortável, tá? Porque o Enem é assim. É assim, é uma prova de resistência do BBB. É basicamente isso. Então, você tem que ter essa boa habilidade de leitura e interpretação de texto, falando sério, é muito importante. Mas você tem que conseguir ficar confortável fazendo isso durante cerca de 5 horas, tá bom? Então, quem estuda em escola pública está acostumado com a cadeira dura. Mas está acostumado a ficar quieto, Dona? Tá ali, ó, concentrado lendo? Ou vai bater aquela dor nas costas? Sem contar que vocês estão desacostumados, porque vocês estão tudo de quarentena, né? Então, bora botar a cadeirinha dura para estudar aí na escrivaninha, bora treinar esse corpinho. E aí entra uma série de estratégias que são super importantes, tá? Então, você tem que estar descansado, você tem que ter dado uma esticada no seu corpinho, uma alongada antes de ir para a prova, ajuda bastante. Você tem que estar bem hidratado, certo? Cerveja não hidrata, então não sai na véspera, tá bom? Isso é uma dica valiosíssima, que eu tenho certeza que ninguém falou, nem professor de química. Então, cerveja desidrata, nada de beber na véspera do Enem. Você vai o quê? Descansar, repousar essa pelezinha sua que Deus te deu. Você vai estar descansado, você vai estar bonito, por quê? Você vai ficar parado ali lendo. Trabalhando o quê? Essa massa cinzenta, esse cérebro lindo que você tem, tá? Então, essa é a primeira grande dica que a gente precisa aqui para você se preparar para a prova do Enem. Carol, já sabia, já fez o Enem, é super cansativo. Você tem que ir mais que preparado, então, meu amorzinho. E você tem condições de ir. Então, é isso, pega essa dica. Outra coisa que é super importante é que se você já está habituado à leitura e interpretação, você não vai ficar chocado com o tamanho da prova de humanidades. Porque, assim, a prova de humanidades, ela é divertida, ela é gostosa, mas ela é extensa. Então, a prova de humanidades, ela vai ter ali que tipo de assunto? Literatura. Ela vai ter artes, ela vai ter história, geografia, filosofia e sociologia. E atualidades, certo? Chorei. Não, não chora, calma. Tudo isso faz parte do que a gente vai chamar de ciências humanas e linguagens. Então, você tem que conseguir fazer uma boa leitura e interpretação de todos os temas que forem apresentados para você. Se você é um bom leitor, se você interpreta bem a leitura, você já tem meio caminho andado nessa prova de humanidades. Isso já é super importante, tá? Bom, eu comecei te falando que é uma prova interdisciplinar ou multidisciplinar, na verdade. Por quê? As questões do Enem, elas sempre vão abraçar mais de um conteúdo. Então, é comum que você veja uma prova de artes que toque em assuntos de história, que toque em assuntos de filosofia ou de atualidade, tá? A própria redação, ela é um exercício dessa multiplicidade de saberes. Então, não venha você pensando que vai fazer a prova do Enem e vai estudar bem, que você sabe bem uma matéria. Nada é assim, tão simples nessa vida, tá? Então, você tem que conseguir ligar essa uma matéria com todas as outras. Carol, mas toda a prova do Enem é assim? Ela é pouco conteudista, se você for compará-la com outras provas, como a prova da FUVEST, por exemplo, mas ela é uma prova multidisciplinar. Então, eu sempre vou ter vários conteúdos numa mesma questão. Então, isso é uma dica muito valiosa. Outra coisa interessante, as questões de humanidades, elas sempre são extensas, então elas sempre vão ter uma leitura interpretativa antes de você chegar na questão de verdade. Então, você tem ali sempre uma charge, um mapa, um gráfico, uma caricatura, uma obra de arte, ou um texto mesmo, certo? Esse texto ele pode ser poético, ele pode ser uma música, pode ser um texto literário, um texto jornalístico, mas sempre você tem um textinho. Nunca é só a pergunta na prova do Enem. Ela sempre é acompanhada
de algum elemento que você vai precisar para interpretar e responder a sua questão, tá bom? Então, tendo isso em mente, a gente vai agora pensar como que você vai estudar história para o Enem, tá? Bom, se tudo está ligado à interpretação, você vai estudar história, certo? Você tem que estudar várias coisas que fazem parte do contexto histórico, mas não fica desesperado tentando decorar só a data das coisas, só o nome das coisas. Isso sozinho não te serve de nada, tá? Uma data sem contexto, ela é só um número, né? Então você precisa entender o contexto dos desenrolares históricos, dos processos históricos. Isso é bem importante. Então, sempre que você for estudar história, tente procurar focar nas causas que vão levar a um evento histórico e as consequências desse evento histórico. Por quê, Carol? Porque as causas, os fatores do evento histórico dizem muito sobre esse evento e as consequências também. Então, para uma prova como o Enem, você precisa principalmente focar no entendimento do processo histórico, muito mais do que na decoreba de datas. Então, foca nisso na hora que você for colocar os seus estudos em dia, tá bom? Tá combinado? Bom, daí eu separei os principais nove temas que caem no Enem de história todos os anos, tá bom? A gente vai dar uma pincelada rápida nesses 9 temas principais. Não significa que outros temas não possam aparecer no seu Enem. É estatístico isso aqui. Então, eu tenho os principais temas que têm sido mais recorrentes nos últimos anos, tá? Então, eu vou trazer para você em ordem de recorrência, tá? Então, os temas vão vindo conforme eles vêm aparecendo mais, tá bem? E aí que a gente começa falando bastante de história do Brasil. História do Brasil é super cobrada no Enem, muito mais do que a história geral. Então, isso já é um ponto bem relevante para você revisar seus conteúdos aí, tá? Daí, o que é legal a gente lembrar? Um dos principais temas que são cobrados no Enem é o período que a gente chama de segundo reinado no Brasil. O que é segundo reinado? Bom, o tema do período do governo do Dom Pedro II no Brasil é o período que mais cai no Enem. Praticamente todos os anos você tem, no mínimo, uma questão de segundo reinado, tá? E aí, essa fase de segundo reinado, ela começa com o golpe da maioridade, fim do período regencial, portanto, e o início do reinado do então jovem Dom Pedro II, que subiu ao trono brasileiro como um adolescente, com cerca de 16 anos de idade, tá? Esse governo do Dom Pedro II é o governo mais longo de uma pessoa na história do Brasil. Então, ele fica 40 anos no poder. É um governo bem extenso para uma pessoa só no Brasil, tá? Esse governo do Dom Pedro, ele é marcado por alguns elementos que você precisa recordar. Então, sobre o segundo reinado, é legal você lembrar de parlamentarismo às avessas, que é aquele sistema político brasileiro que o parlamentarismo ele funcionava, mas vira e mexe. O Dom Pedro II ia lá com o poder moderador e interferia, demitindo o primeiro-ministro, que era presidente do Conselho de Ministros, na verdade, o nome do cargo, e contratando outro primeiro-ministro ou outro presidente do Conselho de Ministros. Essa intervenção só era possível por conta de um dispositivo na Constituição Imperial Brasileira, que era o poder moderador. Esse poder moderador dava ao imperador um poder extra, autoritário, no Brasil, tá? Então, é nessa fase da política brasileira que a gente encontra as principais questões, ou a maioria das questões do Enem, tá bom? Bom, só que eu tô te falando de uma fase histórica do Brasil. Então, o que acontece nessa fase histórica que você precisa se lembrar? É nessa fase que eu tenho a ampliação da economia cafeeira no Brasil. Então, esse período da expansão da produção de café faz parte dessa fase que tanto é cobrada nas provas do Enem. Bom, aí, sobre café, você precisa se lembrar quais são as regiões produtoras de café no Brasil.
A gente tem a primeira região que produz em larga escala, a região do Vale do Paraíba, ali nas divisas dos estados de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Depois, essa produção de café se expande rumo ao oeste paulista, passando por Campinas, Piracicaba, Sorocaba, até chegar aqui em Franca, em Ribeirão Preto e etc. Tá? Quase chegando no Triângulo Mineiro ainda tinha produção de café desse período, certo? Bom, essa expansão para o oeste paulista, ela acontece graças a alguns fatores. Então, eu tenho ali, lógico, primeiro de tudo, o sistema de produção baseada na organização de plantation. What? Plantation. Você lembra das plantations? Plantations são sempre latifúndios monocultores, um produto só, produzido com mão de obra escrava e tudo voltado para o mercado exportação, tudo para o mercado externo. Esse sistema, que tem os 4 itens, sempre pode ser chamado de plantation. Você tem plantation na cana-de-açúcar, você tem plantation no café do Brasil, você tem plantation nas colônias do sul dos Estados Unidos, antes de virar nos Estados Unidos. Então, plantation é um sistema que você já conhece, né? Bom, então esse é o sistema adotado na produção de café. No segundo reinado também, Carol? Exato, no segundo reinado. Porque o Brasil ainda dependia da mão de obra escrava. Ai, que coisa bonita. Absolutamente não, não é? Então, a gente também precisa ressaltar que nesse período eu tenho o fortalecimento de muita luta contra a escravidão no Brasil. Então, os movimentos abolicionistas nesse período da história brasileira ficam cada vez mais fortes, levando finalmente, em 1888, a abolição da escravidão pela assinatura da Lei Áurea, que a princesa Isabel assinou. Ai, princesa Isabel linda, salvadora dos negros. Resposta errada. Você tem que pensar que, na verdade, existe um protagonismo negro na luta contra a situação da escravidão, tá? A resistência negra, ela existe no Brasil desde o início da colonização e utilização da mão de obra escrava negra. Então, eu sempre tenho esse protagonismo negro, que é essencial. E sim, é um tema que o Enem cobra bastante, porque a gente precisa reconhecer questões ligadas à população afro-brasileira, questões culturais, questões políticas, e também analisar e observar o quão excluída e marginalizada ainda é essa população negra. Tema importante, tanto de atualidade quanto de história, tá? E que pode aí puxar assuntos ligados a artes, pode puxar assuntos ligados à sociologia, enfim, tema muito relevante. Protagonismo negro na história do Brasil, tá bem? Bom, também nesse período, graças à produção de café e ao processo de abolição da escravidão, a gente vai ter uma série de migrações chegando no Brasil. Então, eu tenho intensa entrada de imigrantes europeus, principalmente italianos, espanhóis e alemães, tá? Essa mão de obra imigrante branca, ela vem justamente para tentar substituir a mão de obra negra escravizada que atuava no mercado cafeeiro, né, nos latifúndios de café. E aí que tem uma coisa, é legal você perceber a questão da influência cultural que vai vir da Europa com essa mão de obra imigrante. Os imigrantes estão saindo da Europa fugindo de situações de crises, de desemprego e guerra e chegando aqui justamente porque os fazendeiros de café preferiam fazer acordos e pagar salários para brancos imigrantes do que para negros libertos. Isso também é um ponto importante, ok? Bom, ainda sobre esse período do Segundo Reinado, é legal você lembrar sobre a Guerra do Paraguai e a forma como a forma como a proclamação da República acontece em 1889, certo? Bom, tranquilo esse primeiro tema, esse período super recorrente? Muito bem. Aí a gente pode passar para o segundo assunto que também é super cobrado no Enem. Um assunto que o Enem gosta bastante é a Era Vargas. What? Era Vargas, gente. Aquele período que o Getúlio Vargas ficou no poder direto durante 15 anos, de 1930 a 1945, certo? Esse é o segundo assunto mais cobrado no Enem, certo? O que você precisa saber aqui? Que o Getúlio Vargas ele entra no poder no Brasil através de um golpe em 1930, que vai aparecer para você às vezes como Revolução de 1930, mas é importante você ter essa análise crítica, certo? Bom, outro lance aqui sobre Era Vargas é que o Getulinho, esse mesmo senhor Getúlio Vargas, ele consegue consolidar no Brasil um sistema político, um período político que vai
estar caracterizado pelo que a gente chama de populismo. What? Já ouviu falar? Populismo? Sim. Populismo é um fenômeno político latino-americano, tá? Então, ele é característico da América Latina? Isso mesmo. Ele acontece no Brasil. Ai, obrigada. Eu vi. 8h10. Ah, você viu? Então tá bom. Ele não fica avisar a questão do problema. Não, 8h10, né? Ok, isso mesmo. Mas se quiser estender um pouquinho, não tem problema. Mas aí, Eu tranquilo. prometo que eu vou tentar acabar na hora. Tá bom. Obrigada. Galera, desculpa. Olha só, daí, como a gente estava falando sobre o senhor Getúlio Vargas, ele consegue consolidar um sistema, um fenômeno político latino-americano que a gente chama de populismo. Bom, no Brasil, o populismo está ligado à figura do senhor Getúlio Vargas, mas ele vai aparecer também na Argentina, com o Perón, ele vai aparecer no México, com o Cárdenas, ou seja, não é algo que acontece só no Brasil. Tem outros países latinos que também vão ter governantes populistas, tá? E aí, o que caracteriza o populismo, certo? Tá vendo, Caio? Eu tenho um fã aqui, ó, olha só, fã de história, Caio. Posso passar da hora. Ó, Espera me de aula de química, eles vão implorar para ter mais tempo. Pode não, gente, não pode cabular. Bom, aí, galera, o populismo, ele sempre é caracterizado pelo carisma da figura do líder. Então, o líder, no caso o Vargas, ele sempre é aquele cara que é carismático, que ama todo mundo curte, amigo do peito, que dá um jeito de dialogar com a população. Então, eu vou ter manipulação da imprensa, manipulação da propaganda, sempre favorecendo a figura do líder populista. Isso é bastante importante. Inclusive, para você ter uma ideia, é no governo Vargas que você tem a criação daquele horário no rádio que se chama A Voz do Brasil, em que o próprio Getúlio Vargas discursava diariamente nesse horário reservado para que toda a população brasileira tivesse essa proximidade com o cara. É muito característico desse fenômeno que chamamos de populismo. Mas eu também tenho a defesa do nacionalismo exagerado e várias características que podem ser simpatizantes de governos totalitários. Inclusive, o próprio Getúlio Vargas tem um período em que ele se torna um ditador sem nenhum disfarce, que é a fase de governo que a gente chama de Estado Novo, a última fase do governo Vargas. Porque, Carol, era Vargas tem várias fases? Tem. Tem o período do governo provisório, que vai de 1930 a 1934. Eu tenho o governo constitucional, que é de 34 a 37. E a última fase, de 37 a 45, que é a ditadura sem disfarces, que é o período que a gente chama de Estado Novo. Certo? Muito bem. Bora analisar a questão varguista. Uma coisa que é legal de você observar é que nesse período você tem ali grandes movimentações trabalhistas e o Vargas vai conceder direitos trabalhistas. É nessa fase que a gente vai ter consolidação de leis trabalhistas, organização do Ministério do Trabalho. Porque ele é legal, Carol? Não. Porque ele quer controlar essas relações político-econômico-sociais de trabalho e porque ele quer apoio da classe trabalhadora, tá? Isso é muito importante. Bom, Getúlio Vargas, então, é o nosso segundo tema super recorrente no Enem. E aí a gente já cai aqui para pensar no terceiro tema que mais aparece no Enem, que é a fase da ditadura militar brasileira. What? Período pesado. Sim, cai bastante no Enem. Sempre vai cair analisando de uma forma crítica essa questão da ditadura militar. Sempre prezando pela análise crítica dessa circunstância do governo militar extremamente violento que se instalou no Brasil, de 1964 a 1985. Dessa fase, tem alguns temas que são muito relevantes. Você tem que dar atenção aqui, olha só. No período de instalação dos AI, que são os atos institucionais. Tem vários AIs, vários atos institucionais. Você vai dar atenção para o segundo, que condiciona, que cria um bipartidarismo. Então, no Brasil só tinha 2 partidos nessa fase. Ou você era pró-ditadura ou pró-democracia. Bem limitado. E também o AI-5, esse de 1968,
que institucionaliza um governo muito mais violento, muito mais rígido, que inaugura a fase dos anos de chumbo, que a gente chama. Lembrando que do período dos anos de chumbo, você não pode se esquecer do presidente Médici, General Médici. O Médici é um governante que é bastante cobrado no Enem. Do período do Médici, você vai lembrar, anos de chumbo, então ditadura muito violenta, e também não se esqueça, é nessa fase que eu tenho o famoso milagre econômico, de um crescimento, de uma euforia, de um crescimento brasileiro, que na verdade era baseado em grandes empréstimos, numa grande dívida externa, o que vai estourar numa grande inflação na década de 1980, certo? Bom, além dessas questões, sobre a ditadura militar, é legal você dar uma analisada bem gostosa na fase de transição, da decadência, da redemocratização, certo? Essa fase, ela vai ali do final dos anos 70 até 85. Começa com a suspensão do AI-5, lei de anistia, movimentos pelas diretas já, até que em 85 você tem a eleição do Tancredo Neves, primeiro presidente civil, depois de alguns anos de presidentes militares, tá bem? E aí, então, a gente tem redemocratização de verdade. Legal, muito bacana, muito supimpa. A gente vai para o nosso quarto tema mais recorrente no Enem, que é um pouquinho de antiguidade clássica. Nesse período, desse período de antiguidade, a gente vai focar em dois assuntos, Grécia e Roma. Grécia, você vai dar muita atenção para Atenas e a democracia ateniense. É legal você lembrar que era uma democracia elitista, escravista, mas que prezava pela participação do cidadão nos debates ligados à sociedade. Mas ser cidadão não era para todo mundo. Cidadão na Grécia Antiga, em Atenas especificamente, eram homens maiores de 21 anos, filhos de pai e mãe ateniense. Não importa se ele é rico ou pobre, se ele atende esses requisitos. Ele é considerado cidadão. Estrangeiro não, mulher, nem pensar, tá? E aí, que essa seleção de pequeno grupo que é considerado cidadão em Atenas, torna a democracia ateniense extremamente limitada a um grupo bem restrito na sociedade, tá? Se você for olhar as questões do Enem que falam sobre isso, é muito comum que comparem a ideia de cidadão ou democracia de Atenas, antiga, com o conceito de cidadão ou de democracia que nós temos hoje. Hoje, no Brasil, o conceito, o direito à cidadania, atingiu o máximo de extensão, porque no Brasil, inclusive, você tem, depois da ditadura militar, com a Constituição de 1988, o direito à cidadania e à participação política, ou seja, o direito a voto de homens e mulheres, não importa gênero, não importa credo, desde que sejam maiores de idade e que sejam brasileiros ou naturalizados brasileiros. Então, eu tenho a ampliação do direito à cidadania, à participação política, inclusive para analfabetos e grupos indígenas, tá bom? Então, é o máximo de ampliação à cidadania que a gente tem no Brasil, ok? Em Atenas, essa cidadania era bem limitada, tá? Bom, sobre Roma, é legal você conseguir aqui pensar em fases de transição. Então, dá um foco maior no período de Roma, que é da expansão romana, que eu tenho luta de classes, plebeus tentando conquistar ali direitos políticos, que eram antes somente do grupo dos patrícios, né, que é a elite romana, e também é legal você estudar o período do Império, do ápice do Império, em que eu tenho grande expansão, grande extensão, a estrutura extremamente baseada na escravidão, tá? Então, a principal mão de obra no Império Romano era escrava. Lembrando que a escravidão na antiguidade, ela ocorria por prisão de guerra, então prisioneiro de guerra, ou por dívida, não por diferença étnica, tá? Isso é um ponto bem importante. E aí, que nessa fase que você vai ter, por exemplo, as políticas de pão e circo, você vai ter a implementação de grandes relações econômicas, ou seja, o auge de Roma é muito importante para o Enem, tá bom? Maravilha!
E aí que a gente vai ter alguns outros temas que vão aparecer ainda. Então, eu tenho aqui mais 5 temas para pensar com você. Eu tenho o período do neocolonialismo, que é o 5º tema que mais aparece no Enem. Neocolonialismo ou colonialismo do século XIX está extremamente ligado à expansão industrial no mundo, principalmente de nações europeias e Japão na Ásia e Estados Unidos na América. O resto do mundo não era industrializado, tá? Outra coisa que é bem legal de você observar é que nesse período aqui, sobre esse período, né, do neocolonialismo do século XIX, você tem muitas desculpas europeias para esse neocolonialismo. E aí, o que acontece? Você tem, por exemplo, o darwinismo social, porque os europeus, sociedade civilizada e evoluída, têm que levar a civilidade para povos menos evoluídos. Desculpa boa para o neocolonialismo. E também existe a missão do homem branco cristão, missão civilizatória, já que nós europeus, somos evoluídos e civilizados, nós temos a missão de levar isso para outros povos, uma missão nobre. Preguiça, né? Bom, essa preguiça, ela foi aplicada de verdade durante o período neocolonial e é um dos temas que mais aparece no Enem quando esse tema é abordado, tá? E aí que, lógico, você também precisa se lembrar que o continente africano sofreu muito com esse neocolonialismo, porque o território africano foi dividido arbitrariamente pelas nações europeias na Conferência de Berlim. Então a galera simplesmente jogou o mapa da África na mesa e passou a régua e falou: esse é meu, da Inglaterra, esse é da França, esse é da Alemanha, esse é da Itália. Sério, Carol? Sério. Eles dividiram assim. Por isso que até hoje tem algumas fronteiras da África que são riscadinhas, parecendo que passaram régua. Absolutamente ignorando as populações nativas, as questões políticas e sociais e culturais locais, tá? O que, lógico, desencadeou uma série de outros problemas anos mais tarde, tá bom? Bom, ainda sobre essa questão de história geral, você precisa estudar muito o período entre guerras. What? Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Essa fase no meio dos dois aqui é o período que você vai chamar de entreguerras. Nesse período, geralmente tem bastante questão do Enem. A gente tem ali, olha só, questão ligada à crise de reconstrução do pós-Primeira Guerra, Tratado de Versalhes, que culpabilizava a Alemanha pela Primeira Guerra Mundial. Eu tenho também a crise do liberalismo de 1929, bastante abordada, e a ascensão de governos totalitários e intervencionistas, na Europa principalmente. Então, aí você tem o totalitarismo nazista, fascista, né, e vários outros lugares. Por exemplo, a Espanha também passa por um governo totalitário, Portugal também. Legal. Mas também tem outro tema que é gostoso aqui, que o Enem gosta bastante, que é a forma como os Estados Unidos tentaram se recuperar da crise de 29. E aí o presidente Franklin Delano Roosevelt recuperou a economia norte-americana com a implementação de um plano que se chamava New Deal, que colocava em prática umas ideias keynesianistas, tentando criar ali o que a gente chama de welfare state, ou estado de bem-estar social, certo? Muito bonito, muito bacana. E aí, Carol, oi? Com isso daí também surgiu aquele auxílio-desemprego, não surgiu com o New Deal? O welfare state, que é o estado de bem-estar social, pinta primeiro com o New Deal, mas depois a gente vai ter muitos países tentando colocar isso em prática. Inclusive, depois da Segunda Guerra Mundial, a Europa se reconstrói com essas ideias. Aí, só para a gente lembrar, eu tenho intervenção do Estado em setores essenciais da economia. Então, previdência social, seguro-desemprego, saúde, educação, transporte e, em alguns países, energia também, tá? Aí você tem, então, o seguro-desemprego como uma forma de reativar a economia. Por quê? Se o meu trabalhador desempregado não está recebendo salário, ele não paga aluguel, ele não paga um empréstimo com o banco, ele não compra comida, ou seja, a economia para, não para? Logo, se eu coloco ali uma renda mínima ou um seguro-desemprego para esse trabalhador,
Ele paga as contas e não morre de fome, porque ele compra comida. A economia, então, gira, porque aquele dinheiro não fica na mão dele, mas volta para o mercado, certo? Por isso que é uma medida capitalista, isso é bastante importante, ok? Tranquilo? Muito bem. Daí, a gente tem, então, o outro tema que é bastante recorrente, o nosso 7º tema, que é o período de colonização portuguesa no Brasil. Esse é o 7º tema que mais cai no Enem. E é legal você estudar ali ciclos econômicos da exploração do pau-brasil, da cana-de-açúcar, também do sistema de plantation, que a gente já falou antes. Mas também é legal você pensar bastante na relação com os indígenas. Como é que é esse contato com o indígena, né, no processo de colonização? No primeiro momento, foi um contato pacífico. Depois, eu tenho uma série de conflitos que começam a ocorrer porque os indígenas começaram a ser expulsos dos seus territórios e ainda escravizados em uma série de circunstâncias. Eu tenho ali também a questão da imposição da fé católica através da atuação de jesuítas, certo? E uma marginalização de classe secundária, né? Então, é um tema que o Enem também gosta bastante, essa questão da exclusão indígena e da desapropriação cultural em relação à cultura local, cultura nativa, tá? Eu tenho ali uma destituição da cultura nativa e a imposição da fé católica, dos valores europeus sobre esses nativos, ok? Muito bem. E aí que a gente ainda precisa pensar, independência do Brasil e República das Oligarquias. Esses são os 2 últimos temas que mais caem no Enem. Bom, vem cá. Sobre a independência do Brasil, é legal a gente lembrar que ela acontece em 1822, mas ela não é definida exatamente nesse ano. Ela começa a aparecer para nós com a vinda da corte portuguesa para o Brasil. Expansão napoleônica na Europa, corte portuguesa fugiu para o Brasil, chegando aqui em 1808. Então, a independência do Brasil, ela vai ser influenciada por esses arranjos ligados à corte portuguesa, tanto é que Dom Pedro I de Portugal fica no Brasil e governa o Brasil, primeiro reinado, por isso Dom Pedro I. E também tem uma aproximação das elites brasileiras com essa corte portuguesa. Muito bem. Um ponto muito recorrente aqui sobre esse tema. A independência do Brasil acontece, mas eu não tenho grandes transformações no status quo da sociedade. Ou seja, eu não tenho ali participação popular dos direitos políticos, eu não tenho revisão da questão da escravidão, então eu tenho uma manutenção dessa situação, tá bem? Meus queridos, foi um prazer conhecê-los. Esses são os nossos principais temas que caem no Enem nos últimos anos, tá? Mas lembrando que não é só isso. Não se esqueça, vai estudar para o Enem? Foca na interpretação e sempre preocupe-se com os fatores do evento histórico e com as consequências desse evento histórico. O contexto é muito mais importante do que uma data vazia, ok? Tá tudo bem? Bom, também fique esperto com essa interdisciplinaridade. Então, tem um monte de temas que a gente falou aqui que vão encostar em geografia, em sociologia, em filosofia, tá? E que, lógico, se você tiver um conhecimento de história, te ajuda em outras disciplinas, como literatura e artes. Então, você tem que conseguir fazer essa ligação de uma matéria com outra, que é o que torna tudo muito mais divertido e interessante. Até química acaba tendo ligação com história e história com química. A gente não vive um sem o outro. Não tem jeito. Toda matéria está ligada, certo? Queridos, olha só. O Jeder está colocando aqui para mim, perguntando se Guerra Fria cai. Cai, Guerra Fria cai. Todo tema é passível de aparecer, tá? Quando a gente faz essa seleção, Jader, não estou dizendo para você que outros temas não aparecem. Mas, por exemplo, sobre Guerra Fria, vai aparecer, às vezes, uma guerra do Vietnã, que é no período de Guerra Fria. Vai aparecer, que é mais recorrente, a descolonização da África, que é no período de Guerra Fria, as independências dos países africanos, tá? E as ditaduras latino-americanas, inclusive a do Brasil, são no período de Guerra Fria, é um tema que aparece bastante. Então, sempre tem que estar ligado aqui, que, ó, eu estou falando de Guerra Fria, mas eu estou falando de Guerra Fria, por exemplo, na ditadura militar do Brasil, tá? Então, é legal dar atenção para tudo isso.
Outra coisa que é bem bacana, e aí vai ligar muito as questões de história às questões de geografia, é sobre o fim da Guerra Fria. Porque você tem, com o fim da Guerra Fria, a implementação do neoliberalismo e da globalização que se consolida. Muito ligada à geografia, muito ligada à história em Guerra Fria, tá bom? Então é legal conseguir fazer esses links que eu tô falando para vocês, tá bem? Queridos, acho que é isso, né? Acho que o Caio deve estar aqui me esperando. Foi um prazer. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado. E eu espero que a gente se veja, ou pelo menos vocês me vejam também em outras ocasiões, no futuro próximo. Falou? Queridos, muito obrigada. Vocês que são